Julgo o item a seguir acerca dos conceitos de estrutura de dados. A estratégia de pesquisa mais adequada para uma estrutura do tipo pilha é a pesquisa binária. Aí eu faço o seguinte, vamos revisar um pouquinho. Galera, o que acontece na pesquisa binária? A pesquisa binária ela acontece justamente principalmente quando você tem aí elementos em uma lista de forma sequencial. Então você tem ali os posicionamentos, perfeito? Você vai tentar buscar um valor numérico, principalmente, dentro dessa nossa lista de sequencial, onde os elementos estão ordenados. Então você tem ali a ordenação dos elementos, então isso é muito importante, que os elementos estejam ordenados nessa lista. E o que acontece? Quando se faz a pergunta, o elemento que você quer procurar, ele está no meio dessa lista, ou seja, a gente vai pegar a primeira posição, a posição de baixo, né, e a última posição, vamos somar e dividir por 2 para chegar no meio. O que ele faz, pessoal? Ele vai comparar a informação que você quer pesquisar com o valor do meio. Caso o valor que você quer pesquisar seja maior do que o meio, então esse valor provavelmente vai estar na metade de cima da sua lista. Ou, se o valor que você quer procurar é menor do que quem está no meio, então provavelmente esse valor que você está procurando deve estar na metade de baixo. Perfeito? E você vai fazendo esse sequenciamento de ficar sempre dividindo as metades, né? Você vai dividindo aí até chegar bater o valor que você está procurando, ou não bater porque você percorreu toda a sua lista ali e não conseguiu achar o valor que você estava procurando, perfeito? Mas veja, pessoal, que o seguinte, se eu estou utilizando uma pesquisa binária e eu pego um valor e comparo com alguma informação no meio ou em qualquer ponta que não seja na extremidade da minha lista, então concordem comigo que a pilha para pesquisa de binária em pilha não daria certo. Por quê? Porque se você, na pilha, você só tem acesso ao topo, tanto para inserir quanto para remover e também para você saber quem está no topo, a única informação que eu posso ter acesso para poder conseguir trabalhar vai ser o topo, beleza? Caso eu precise trabalhar com o penúltimo valor, eu tenho que desempilhar e trabalhar com aquele que anteriormente era o penúltimo e agora virou topo. Caso eu precise trabalhar com o penúltimo agora, desempilho, e até chegar um momento que eu vou desempilhando, eu quero trabalhar com o valor de base. Pessoal, eu tenho que ficar desempilhando todo mundo até chegar no valor da base. Então vejo que nós temos um sequenciamento do topo para a base. Então a melhor forma de pesquisa de alguma informação, caso você queira procurar uma informação dentro de uma pilha, seria uma pesquisa sequencial, partindo do topo para a base, e não uma pesquisa binária, porque uma pesquisa binária eu tenho que acessar primeiro a metade da minha lista, depois, se estiver na parte de cima, eu vou fazer a atualização para poder pegar a metade de cima, para poder fazer a comparação, e assim sucessivamente. E, com isso, não dá certo com pilhas e filas. Por quê, pessoal? Porque para filas também você vai ter ali a parte que está no início da sua fila, perfeito? E no caso de pilha, pessoal, nós temos a questão de acesso a apenas um extremo, que no caso é o topo. Para essas estruturas, temos que utilizar a pesquisa sequencial e não a pesquisa binária, ok? Já para as listas lineares, que são formas mais gerais de utilização de estruturas em relação a essas três,
No caso, a gente pode utilizar tanto a pesquisa sequencial ou a pesquisa binária, caso os valores da lista estejam ordenados, beleza? Os valores dos elementos estejam ordenados. Perfeito, pessoal? Meus amigos, com isso, a questão está errada. Seria uma pesquisa sequencial. Galera, uma questãozinha muito bacana, muito interessante. Por isso que eu falei para vocês, né, que a gente tem que conseguir fazer várias questões para a gente poder entender, para a gente poder tirar conclusões em cima do que nós estudamos. E aqui é uma parte muito interessante, beleza? É realmente uma questão teórica, porém, ela nos dá a possibilidade de fazermos uma revisão sobre o que é as operações de pilhas e sobre pesquisa sequencial e binária. Aí, com base, a gente fez uma questão difícil pra caramba, porque a gente teve que fazer toda aquela nossa explicação. E agora, pessoal, vem uma questão muito tranquila. É aquele famoso, né, que você faz uma trilha muito forte para chegar aqui na cachoeira, né? As operações de push, inserir no topo, pop, retirar do topo, e top, observar o topo, ou seja, mostrar o topo, são utilizadas em uma estrutura de dados do tipo, e aqui, galera, é interessante, né? Como eu tinha falado para vocês, para eu conseguir trabalhar com pilha, para acessar as informações, somente uma extremidade. O que mata, né, o que corrobora o que eu expliquei para vocês na questão anterior, beleza? Push, pop e top, falando do topo, galera, não tem nem o que pensar. É do tipo pilha, do tipo pilha. Mais uma questãozinha bacana sobre a parte de operações. A figura a seguir exibe o conteúdo de 3 pilhas, P1, P2 e P3. Sendo que P1, pessoal, tem os valores, tem os elementos 10, 25, 30 e 40, P2, 15, 28, 60, 34 e P3, 35 e 20. Perfeito? Meus amigos, 10, 15, 35 são os topos, respectivamente, de P1, P2 e P3. Admita que um método em Java chamado exibepilha receba essas 3 pilhas como parâmetros e execute os seguintes passos. Galera, teremos aqui 5 passos, ok? Eu vou explicar para vocês cada passo desses aqui de forma colocando as informações, como é que estariam as modificações das nossas pilhas, perfeito? Por enquanto, quero que vocês somente entendam que nós teremos, além das pilhas P1, P2 e P3, teremos as pilhas A1 e A2, que são inicialmente vazias. Então, as operações do 2 a 5 vai ser bem interessante para a gente poder entender o que vai acontecer com as pilhas A1 e A2. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui. Temos as nossas pilhas P1, P2 e P3, que estão com os valores 10, 25, 30, 40, 15, 28, 60 e 34 e 35 e 20, respectivamente, e as pilhas A1 e A2 estão vazias, inicialmente vazias, que é o item 1. Beleza? Tá aqui, ó. E aí, pessoal, o que ele faz na operação 2? Remova o elemento de P1, tá aqui, ó, e insere em A1. Então, aqui, ó, 10. Em seguida, remova um elemento de P2 e insira em A1. Perfeito? Repita esses dois procedimentos até que P1 e P2 ambas fiquem vazias, ok? Galera, o que ele vai fazer? Ele vai fazer vai ficar alternando entre o topo de P1 e o topo de P2. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, 10, 15. Depois 25,
e 28. Porque já foram embora daqui, foram embora daqui, agora foi embora daqui e foi embora daqui. Depois disso, pessoal, 30, perfeito. Depois 60, depois 40, P1 ficou vazia e 34. P2 ficou vazia. Beleza, pessoal? Então vamos lá. P1, P2, P3. Aí o A1, pessoal, ficou com esses valores. Beleza? 10, 15, 25, 28, 30, 60, 40 e 34. Deixa eu ver aqui se ficou de acordo com o que eu tinha. 10, 15, 25, 28, 30, 60, 40 e 34. Beleza, pessoal? Exatamente isso. Bom demais, galera. E a 2 está vazia. Então, matamos os passos A1 e A2. Vamos para o passo 3. O passo 3, pessoal, fala o seguinte. Remova um elemento de P3 e insira em A1. Repita esse procedimento até que P3 fique vazia. Ou seja, galera, se eu for remover o elemento de P3, 35 primeiro, porque é o topo, ele sai. Depois, 20, aí ele fica vazia. Perfeito? Inserimos mais dois elementos em A1. Sendo que 20 era a base de P3, virou topo de A1. Beleza? Bom demais, galera. Tá aqui, ó. O A2 continua vazio, bicho em ré. Vamos lá. Já matamos aqui passo 3. Passo 4, pessoal, penúltimo passo. Remova um elemento de A1 e o insira em A2 e repita esse procedimento até que A1 fique vazia. Galera, se eu removo em A1 e insiro em A2, então quem era o topo em A1 fica a base de A2. Vai embora. Ou seja, vai ser a sequência invertida, onde o 20 vai ser a base e o último aqui, que é a base de A1, será o topo de A2. Vai ser uma sequência invertida. Beleza? Bom demais. Tá aqui, galera. 10, aí vai fazendo a sequência invertida que estava em A1. Sendo que o topo agora do A2 era a base do A1 e a base do A2 era o topo de A1 anteriormente, antes do passo 4. Pessoal, último passo. Remova o elemento de A2 e exiba em console. Repita esse procedimento 4 vezes. Meus amigos, o que ele quer? Ele quer remover aqui o topo de A2 e imprima. Vou imprimir aqui o 10. Imprimi. Removi e imprimi. Vou remover agora o 15. Vou imprimir. Removi e imprimi. Vou remover o topo de A2, 25. Removi e imprimi. Depois disso, eu vou remover o topo de A2, que agora é 28. Depois eu vou imprimir. Ele falou o quê? 4 vezes. 10, 15, 25, 28. Ele removeu o 10 antes, imprimiu o 10. Removeu o 15 antes, imprimiu o 15. 25 antes, imprimiu o 25. E o 28, imprimiu o 28. Perfeito? Tá aqui, galera. Com isso, o A2 ficou com esses valores e o que foi impresso foram 10, 15, 25, 28. Beleza, meus amigos? Bom demais. O que será exibido no console quando o método exibe pilha, foi executado, tendo P1, P2 e P3 sido passadas como parâmetros. Então nós teremos quais são os valores, pessoal, que serão exibidos. 10, 15, 25 e 28. Perfeito? Letra A de avião. Questãozinha muito interessante, muito boa, para que vocês possam entender aí a parte de operações, galera. E principalmente quando nós temos aí várias operações envolvendo várias pilhas, não só apenas uma pilha, mas várias pilhas também. Então é bem interessante mesmo. Foge um pouquinho da regra das questões de operações,
mas as bancas, elas vão pegando mais, vamos dizer assim, expertise, né? Vão pegando mais experiência, mais confiança em fazer questões que exigem um pouco mais dos nossos candidatos. E vocês que estão se preparando com a gente, vai estar bem preparado para as provas que vierem. Temos aqui, pessoal, uma questão muito teórica. Então isso aqui é para você fazer essa questão dormindo ou tomando uma cervejinha glacial gelada. Vamos lá. Considere as afirmativas a seguir sobre estrutura de dados. Uma estrutura de dados heterogênea envolve a utilização de mais de um tipo básico de dado. E aqui, meus amigos, heterogeneidade de dados é justamente sobre tipos básicos. Professor, qual é um exemplo de uma estrutura de dados heterogênea? Registro, pessoal. Registros. Porque você pode ter vários campos de tipos diferentes. Galera, isso aqui é muito parecido, sabe com o quê? Com classes lá da PO, da Programação Orientada a Objetos, onde você pode ter um atributo nome do tipo string, um atributo idade do tipo int e por aí vai. Só que as classes contêm também operações, beleza? Os registros contêm apenas dados, beleza, pessoal? As estruturas de dados homogêneas é quando nós temos estruturas que só podem ter elementos do mesmo tipo, por exemplo, vetores, matrizes. Uma lista encadeada pode ser definida como uma sequência de células em que cada célula contém um elemento e um endereço da célula seguinte. Galera, isso aqui também é uma revisão muito boa do que nós vimos da nosso primeiro tipo de estrutura de dados, que foram as listas, beleza? Onde nós temos as listas sequenciais e as encadeadas. Normalmente, quando nós falamos desses dois tipos, é porque as encadeadas contêm o valor do elemento e um ponteiro para o próximo, podendo ter também as listas duplamente encadeadas, o valor do elemento, ponteiro para o próximo e ponteiro para o anterior. Item 3. Uma pilha é uma estrutura de dados baseada no princípio: o primeiro que entrou é o primeiro a sair. E aqui, galera, é justamente aquela nossa revisãozinha que eu falei para vocês. Quando nós temos as filas, ou são dois Fs, ou são dois Ls. O primeiro elemento é o FIFO, first in, first out. O último elemento é o LILO, last in, last out. Quando nós temos as pilhas, nós temos o topo, é o último que entrou, mas é o primeiro a sair. E a base é o primeiro que entrou, mas é o último a sair. Ou é um L e um F, ou é um F e um L. Perfeito? Galera, batata. Questões sobre filas e pilhas. Normalmente, eles sempre fazem essa brincadeira de passar um princípio de um para outro. Nesse caso, pegou-se o princípio do FIFO e passou-se para a pilha, dizendo então que seria isso, né? Que pilha é FIFO. Não. Pilha é LIFO ou filo. Perfeito? Então aqui o item 3 seria fila e não pilha. E no caso, pessoal, o item 4 fala: filas e pilhas são estruturas de dados lineares, assim como as listas lineares. O organograma de uma empresa, ela pode ser retratada, o organograma de uma empresa pode ser retratado por uma estrutura de árvore, porque nós temos uma hierarquia, beleza? Então, nas filas, pilhas e listas, nós temos uma uma estrutura, são estudos de dados lineares, porque você tem a questão de todos estarem no mesmo nível. Agora, quando você tem uma estrutura de dados do tipo árvore, você já tem uma hierarquia, pessoal. E, no caso, a árvore, ela é melhor utilizada para você representar o organograma de uma empresa, sendo do presidente até
o estagiário, que seria como se fosse um nó folha, porque ele não tem filho, ele não tem nós abaixo dele, porque o estagiário, nós sabemos que é o cara que mais trabalha em uma empresa e é o que menos ganha, né? Coitados. Então, pessoal, o único item aí que errado assim, dos itens aqui da nossa questão é o item 3, como eu falei para vocês, que ele, rapaz, é batata, galera. Eles gostam tanto de fazer isso aqui. Vocês vão ver que nós vamos fazer várias questões e eles vão dar com rodo em relação a essas trocas, né, de princípios aí para um para outro. Galera, vocês matarem isso aqui, tá bom demais. Itens 1, 2 e 4. Então, o que tiver 3, perfeito? O que tiver 3, você pode mandar embora. A letra A, faltou o item 4, que é o que está na letra C. Olhem só, galera, como eu falei para vocês, né? Não é preciso bola de cristal ou ser uma mãe de Ná para você ver que sempre vai fazer, as questões vão ser sempre dessa maneira quando nós temos as partes de princípios de filas e pilhas. Por isso que eu deixei essas questões mais para cá, eu não trouxe elas lá na parte de filas. Por quê? Porque é onde a gente vai fazer a comparação de pilhas e filas. Eu trouxe mais para cá para a gente poder sempre fazer essas comparações. Meus amigos, batata, né? Fila, ou são 2 Fs, ou são 2 Ls. Morreu a parada. Pilhas são consoantes diferentes. Ou é um L e um F, ou é um F e um L. Perfeito? Pilha é FIFO? Não é. Vai embora. Fila é filo? Não é. É pilha. Ok? Letra A e letra B eles trocaram. Tanto pilha quanto fila, a inserção e remoção ocorrem da mesma forma. Não, senhor. A inserção e remoção na pilha ocorre em uma estrutura, numa mesma extremidade. Na fila, a inserção em uma extremidade e a remoção em outra. Então, não ocorre da mesma maneira. Letra D de dado. Na fila, o primeiro elemento a ser inserido será o último a ser removido. O primeiro elemento a ser inserido será o último a ser removido. Pessoal, ele está falando da base das pilhas. Por isso que eu falo para vocês, não guardem apenas, galera, o princípio principal de cada um deles. Guardem também os princípios das outras pontas. Por quê? Porque é muito importante. Porque uma questão dessa aqui, você somente pegando o FIFO e o LIFO, deixando na cabeça também os outros itens das outras pontas, das estruturas de filas e pilhas, você também pode matar. Ou seja, a letra D está falando de pilha. O primeiro elemento a ser inserido, que é a base, será o último a ser removido na pilha e não na fila. Na letra E fala, na fila, o primeiro elemento a ser inserido será o primeiro a ser removido. Perfeito. FIFO. FIFO. Beleza, pessoal? Questãozinha atual, né, recentemente aí, né, e dá pra gente matar vários itens importantes. Em uma estrutura de dados, os conceitos, em estrutura de dados, os conceitos de filas e pilhas são usados para implementar diversos recursos computacionais que vão desde compiladores e interpretadores a mecanismos usados na linguagem de programação para auxiliar os desenvolvedores no dia a dia. Sobre essas estruturas, quais são as definições abaixo corretas? E aí, galera, novamente, o mesmo mantra, né? Filas, FIFO ou LILO. Pilhas, LIFO ou filo. Beleza? Bom demais. Nas filas, temos o primeiro a entrar, é o último a sair? Não, galera, isso aqui é a base das pilhas. As pilhas, primeiro a entrar, é o último a sair.
Perfeito, galera. Seria a base das pilhas. Letra B. Filas. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Perfeito. Ok? Nas pilhas, o primeiro a entrar é o primeiro a sair? Não. Isso aqui são filas. Letra C. Filas. O segundo a entrar é o primeiro a sair. Isso aí não é nem pilhas nem filas. Aqui o cara realmente inovou, né? Pilhas. O último a entrar é o último a sair. Pessoal, isso aqui são filas. O último a entrar é o último a sair. Isso aqui é o lilo. Isso aqui é o lilo. Seria fila. Nas filas, primeiro a entrar é o primeiro a sair. FIFO. Perfeito. Nas pilhas, o primeiro a entrar é o último a sair. O primeiro a entrar é o último a sair. Ou seja, está falando da base. Está falando da base, sendo que no texto para filhas nós estamos falando do primeiro elemento que entrou, o mais antigo. E outro ponto importante, pessoal, não só isso. Além desses pontos, é interessante o seguinte, olha só, galera, não só isso em relação a essas dicas aqui. O elemento mais antigo, perfeito, ele é o primeiro a ser retirado. O elemento mais recente é o primeiro a ser retirado nas pilhas. Porque o último cara que entra é o primeiro a sair. O cara mais recente é o primeiro a sair. O primeiro cara que entra na fila é o primeiro a sair. Ou seja, o elemento mais antigo na fila é o primeiro a sair. Beleza, pessoal? E, finalmente, a letra E fala: filas, primeiro a entrar é o segundo a sair. Pilhas, o segundo a entrar é o terceiro a sair. Aí, pessoal, né, se o segundo a entrar aqui nas filas, pessoal, seria o penúltimo a sair, ok? O penúltimo a sair aqui nas pilhas. Mas, enfim, aqui só uma inovação muito bacana. Tá aqui, galera. A assinada alternativa que apresenta a relação entre duas estruturas da coluna da esquerda com as respectivas características técnicas da coluna da direita. Vamos lá, pessoal. Item 1 é pilha, item 2 é fila. O elemento a ser inserido o primeiro elemento a ser inserido é o primeiro elemento a sair da lista. Tanto pilha como fila são listas, mas quem segue o princípio do primeiro a ser inserido e que é o primeiro a ser retirado é o que? FIFO é o primeiro elemento da fila ou o elemento mais antigo da fila. Então isso aqui é item 1, ok? Aliás, perdão, pessoal, item 2. Aqui está escrito item 2, pilha. Então é 2A. Perfeito? O elemento inserido por último é o primeiro elemento a sair da lista. Ou seja, galera, o last in, o último que foi inserido, é o primeiro a sair ou o elemento mais recente. Isso aqui é o que, galera? 1B. Perfeito? Precisa-se de apenas um ponteiro para acessar a lista. Meus amigos, qual é a estrutura onde nós fazemos tudo em apenas uma extremidade? A inserção, a remoção e o topo. Galera, pilha, perfeito? 1BC e aqui precisa de dois ponteiros para acessar a lista, ou seja, quem está na ponta para ser retirado lá do início e quem está na outra ponta para a gente poder inserir depois. Então a remoção é por uma ponta e a inserção por outra. É por isso que você tem dois ponteiros. Aqui é fila também. Então, pessoal, 2AD, 1BC. Então tá aqui, ó, 1BC, né? Cadê? 1BC, 2AD.
Perfeito? 1 BC, 2 AD. Beleza, pessoal? Ok.